Ok, eu dei uma demorada, mas eu terminei de assistir Sandman. É normal, gente, eu vejo série bem devagar. Beleza, Sandman é a série mais recente da Netflix aí, que adapta talvez um dos quadrinhos mais importantes de todos os tempos, Sandman, do Neil Gaiman. E eu estava morrendo de medo dessa adaptação. Por que disso? Bom, porque Sandman é extremamente abstrato e conceitual, e é muito difícil de traduzir isso para uma série, ainda mais uma série que está visando pegar um público muito grande. Mesmo com o envolvimento do próprio Neil Gaiman na produção da série, eu tava com medo, eu continuei com medo até o dia da estreia. E foi quando eu comecei a ver o primeiro episódio, eu fiquei aliviado, na verdade eu fiquei bem feliz, porque eu esperava que ia ser um desastre, ou pelo menos fraco, e aquilo é, de fato, uma boa adaptação de Sandman. Aquilo ali é Sandman. Os meus maiores medos, as mudanças que eu acreditei que poderiam ser feitas para facilitar para o público geral, acabou que não foram feitas. O exemplo é o próprio fato de que o protagonista, ele é um perpétuo. O que é um perpétuo? Ele é uma entidade acima de deuses. Ele é a personificação de um conceito. No caso, o conceito do sonhar, do devaneio, essencialmente do imaterial, da ideia, né? Todo ideal, todo planejamento, ele vem de alguma forma desses devaneios, que seria o reino dos sonhos. Tem uma frase muito interessante que eu vi ser citada do Isaac Asimov, que ele fala que toda ciência algum dia já foi ficção científica. Então, a história de Sandman trabalha mais ou menos nessa onda. Mas tem um protagonista numa posição de poder e administração e que é extremamente poderoso e não humano, pode ser bem difícil para uma pessoa se conectar. E sendo difícil para uma pessoa se conectar, eu acreditava que eles poderiam, digamos assim, tirar um tanto do foco do Morfeu e jogar para algum personagem humano para ser fio condutor da narrativa. Isso acontece nos quadrinhos, de frequentemente algumas histórias terem como protagonista humanos, como é o Rose Walker, que é na segunda metade, eu vou chegar lá. Mas esse medo era real, esse medo das coisas ficarem simples demais, ficarem convencionais demais para que fosse mais familiar para o público geral. Felizmente eles conseguiram fazer de um jeito que, ao meu ver, não ficou difícil de entender, não ficou uma sobrecarga, não ficou complexo demais para uma pessoa simplesmente sentar e assistir a série na paz, ao mesmo tempo que não traiu a essência. Enfim, vamos falar de forma um pouco mais objetiva. A história da série Sandman, ela adapta os primeiros dois arcos dos quadrinhos, que é Prelúdios e Noturnos e A Casa das Bonecas. Prelúdios e Noturnos vai até o episódio 6. O conceito é essencialmente um grupo de cultistas tenta aprisionar a entidade da morte, que por acaso é irmã do sonho, mas eles fazem errado, acabam invocando e aprisionando o próprio sonho. E ele fica preso no porão de uma casa desde, eu acho que 1916, é mais ou menos na época da Primeira Guerra Mundial, até os dias atuais. Os quadrinhos tinham sido até mais ou menos 1988, agora que eu acho que é na casa de 2020, 2021. E quando o sonho finalmente é libertado, ele volta pro reino dele e percebe que tá um Mad Max, tá completamente deserto, tá destruído, poucos sonhos se mantiveram lá, a maioria fugiu. E não só isso, ele tinha uns 3 itens de poder que eu não entendo por que ele. Isso é desde o quadrinho, eu não entendo por que ele separou o poder dele em itens, se ele poderia só estar nele mesmo, mas enfim. Esses itens estavam com ele quando ele foi aprisionado e ficaram na mão dos humanos e foi passando de mão em mão durante esse tempo. Ele precisa daquilo para poder ter poder o suficiente para reconstruir o reino dele e caçar os sonhos que fugiram e foram para o mundo desperto. Esses primeiros 6 episódios são espetaculares. O personagem, né, do sonho, eu achei que o ator foi uma boa escolha. Ele tem uma cara muito sisuda e uma voz muito profunda que eu adorei. Mas eu não gostei tanto do visual dele na maior parte do tempo. Tipo, não é que seja ruim, mas é que é muito simplório. Eu vou mostrar aqui. Ele é muito menos humano no quadrinho, né? Ele tem um olho preto que brilha, ele tem a pele muito, muito, muito branca. E na série, embora ele se aproxime um pouco dessa branquitude, porque o ator é pálido pra cacete, ele ainda parece muito humano. Isso é realmente uma picuinha minha. O visual das coisas, como por exemplo a própria Terra do Sonhar, personagens como Caim e Abel, as coisas mágicas e malucas que rolam na série, eu achei todas visualmente muito interessantes, o valor de produção tá ótimo. O elenco dessa série é espetacular. Foram
ótimas escolhas para cada personagem. Alguns melhores que outros, mas no geral tudo muito bom. Alguns destaques para mim são de personagens que não foram tão comentados assim na internet desde que a série saiu, que seria o ator do John Dee, que ele faz o Lupin, né, do Harry Potter, e o vilão de Mulher Maravilha. Ele tá muito bom ali. Ele transmite assim uma filha da putagem interior, mas por uma carcaça de gentileza que faz você entender por que as pessoas dão corda pra ele. Outro que eu achei ótimo, que ficou tipo assim, a figura cuspida e escarrada da versão do quadrinho dele é o Gilbert, verde do violinista, que aparece no segundo arco da Casa das Bonecas. Ele é cuspido e escarrado não só visualmente, que na minha opinião não é o que mais importa, mas na personalidade. É tudo muito bom. Ele realmente parece que ele saiu de um livro aleatório de histórias da Inglaterra. Puta destaque também para o Corinthians, que esse ator do Corinthians é espetacular. Inclusive, honestamente, eu acho que o Corinthians ele é um personagem mais interessante na série do que no quadrinho. Corinthians é um vilão que aparece na Casa das Bonecas, na história. Dos quadrinhos, ele não é muito utilizado nos quadrinhos, só que ele é muito marcante, porque ele tem toda essa personalidade e o olho de dentes e tal, marca muito. Então eu achei que fez todo sentido expandir em cima dele na série. E meu Deus do céu, a Morte. A atriz da Morte, ela entregou. Assim, é uma pessoa que entendeu a personagem. Entendeu a personagem. Ela tá igualzinha, né? A mesma roupa, o mesmo cabelo mais cheinho. E a personalidade tá muito bem entregue, cara. É ela, tá ligado? Alguém comentou em um dos meus vídeos no TikTok de que achou que ela é melhor que a outra morte, falou que a outra morte é meio trevosa e tal. Eu não vi sentido nenhum. Pra mim, elas são literalmente a mesma personagem. A única mudança que existe, literalmente, eu acho que a única mudança que tem de quadrinho pra série é a cor da pele, que é uma coisa que, foda-se. Quem tá sendo muito comentada é a atriz da Brienne, de Game of Thrones, no papel do Lucifer. Eu gostei dela como Lucifer, eu achei que ficou um personagem interessante, mas eu não senti tanto destaque, assim, quanto as pessoas estão falando. Tipo assim, claramente tem muito espaço pra ser mais bem explorado, mas não foi tão marcante assim pra mim como parece ter sido pra muita gente. Enfim, vamos falar de uma coisa que eu percebi que tá sendo muito falada, uma crítica bem comum que tá rolando. A Isabela Boscov fez essa crítica, outras pessoas que eu vi na internet fizeram essa crítica, que é: do episódio 1 ao 6, a série é espetacular. Os episódios 7, 8, 9 e 10 deixam a desejar, são mais fracos, são mais chatos, enfim. Eu entendo de onde vem isso, eu consigo compreender que se sintam assim. Eu pessoalmente não concordo. Sandman funciona em arcos, não é uma história hipercontínua. Prelúdios e Noturnos, isso tanto quadrinho como foi na série, é um arco mais interessante que a Casa das Bonecas de qualquer forma. Então essa quebra, essa conclusão que a gente teve no episódio 5 e 6, para a gente jogar para praticamente como uma mini temporada no final, é um choque se você não tá preparado, mas estando preparado, que era o que eu esperava que acontecesse, eu achei bem ok. E poderia ter sido feito, na minha opinião, ou eles terem deixado a Casa das Bonecas para a próxima temporada, ou eles terem feito, sei lá, algum tipo de quebra de temporada, onde eles lançam, tipo, no início do ano, do 1 ao 6, e no final do ano lança mais 4 episódios, e aí meio que vai funcionando em arcos, talvez teria funcionado melhor. Mas o arco em si, a Casa das Bonecas, eu não achei chato, eu não achei ruim. Na verdade, eu gostei bastante. Eu achei que foi bem adaptado, óbvio que não foi incrível e definitivamente não foi tão bom quanto Prelúdios Noturnos. O personagem da Rose em A Casa das Bonecas não é tanto de destaque assim, eu não gosto muito dela também. Poderia ter sido destacada e mais explorada na série, aproveitando como fizeram com o Corinthians, mas não fizeram. Mas ainda assim, eu gostei que isso veio logo na primeira temporada, A Casa das Bonecas. Porque nessa primeira parte, né, vamos chamar de Prelúdios Noturnos, episódio 1 ao 6, você tem todo um desenvolvimento digamos assim, reascensão do sonho, dele retomando os poderes dele reconstruindo o reino dele, e basicamente botando as paradas dele em ordem depois desse tempo preso. Eu gosto de ter a Casa das Bonecas ali porque já começa a estabelecer pra gente um status quo do sonhar, tipo como eles agem, como a vida deles é, né? O castelo com os vários
digamos, súditos do sonho, interagindo e lidando com merdas que acontecem. No caso do vórtice do sonho, que é a Rose. Eu legitimamente gostei. Legitimamente gostei. Mas assim, se você achou chato, se você achou cansativo, eu consigo ver por que você achou isso, tá? Eu não tô... Como posso dizer, eu não tô desmerecendo a tua opinião. Se teve alguma coisa que eu não gostei na série, são detalhes, tá? Tipo, eu no geral eu adorei, mas... Vamos lá, detalhes. Eu achei esquisito o jeito que eles lidaram com a Joanna Constantine. Não me entendam mal, eu achei, tipo, tranquilo eles terem substituído o John pela Joanna. Pra quem não sabe, a Joanna é uma personagem dos quadrinhos de Sandman. Ela não foi inventada pra série por lacração. Vai tomar no seu cu. Mas eles não podiam usar o John, então a substituição foi natural. Acontece que a Joanna Constantine ela existe nos quadrinhos do Sandman entre os séculos 17 e 18. Inclusive, ela aparece no episódio 6, agora um leve spoiler se você considerar. Ela aparece, a ancestral Joanna Constantine, em 1789, no episódio 6. E ela está, digamos assim, tentando ameaçar o Sonho e o Gadling por querer a tal da imortalidade que o Gadling tem. Eu imaginei, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, que isso poderia ter ficado um pouco confuso. Porque você tem uma Joanna Constantine, que tem o mesmo nome e é a mesma atriz, em 1769, procurando por imortalidade. E aí você sabe que ela aparece depois no presente, pode dar a entender pra alguém que ela conseguiu ficar imortal e é a mesma personagem. Não é? É uma ancestral dela com o mesmo nome. Vocês me dizem, eu achei que isso poderia ficar confuso. Eles poderiam ter dado outro nome pra Joanna do passado, tipo, sei lá, Claudette Constantine. Tem alguns momentos, que aí já é picuinha mesmo minha de adaptação, que são feitas de forma tão interessante, tão artística no quadrinho, e são feitas de forma tão basiquinhas na série. A série costuma fazer as coisas de forma muito interessante. Então, nesses momentos em que eles trazem as coisas de forma desinteressante, cenas que eu gostaria que fossem feitas de forma interessante, que eu tinha uma expectativa, fica muito gritante. Queria comentar rapidamente também sobre a parte do duelo do Lúcifer contra o Morfeu no inferno. E o leopardinho tá descendo da árvore, hein? Eu continuo armado, Leopardo, aqui, ó. E o que seria aquilo ali atrás? Seria a minha alcateia que veio me defender? Curioso, a Alcateia é um coletivo de lobos? Mas eu tenho contato com lobos. Que eu achei interessante e ao mesmo tempo esquisito. Eu fiquei muito feliz que eles trouxeram este confronto em específico do jeito que é no quadrinho, porque se eles transformassem num combate genérico seria triste e o Morfeu ia perder, né? Porque o Lúcifer é bem mais poderoso. O quadrinho ele não luta com o duelo não é com o Lúcifer, mas eu achei tão divertido assistir esse duelo de conceitos que eles fazem. Conclusão, Sandman é uma ótima série, independente se você leu ou não. Sandman é uma ótima adaptação, então se você tá com medo, se você leu os quadrinhos, você tá com medo da série ser uma bosta e tal, pode ir tranquilo. Se por acaso acontecer de você não gostar também, para de palhaçada, que o quadrinho não vai, tipo, ser destruído, não vai derreter só porque você assistiu a série. Falei que não ia ser muito bom, mordi a língua, estou muito feliz de ter mordido a língua. É isso, eu acho que se sair uma segunda temporada, eu com certeza vou ver no mesmo dia. Agora, ladainha de YouTube, por favor. Se inscrevam, me sigam nas outras redes sociais. Tchau.